Parábola do filho pródigo. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E lhes repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, com manos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Eu li bem rapidinho, porque a passagem é um pouquinho extensa, né? Mas eu fiquei perguntando para Deus o que nós falaríamos nesse dia, o que o Senhor queria falar conosco nesse lugar, dentro desse projeto, o que o Senhor poderia falar aos nossos corações. E a palavra que o Senhor nos trouxe foi essa, a parábola do filho pródigo, né? Isso aqui eu não sei se foi uma situação real, literal, porque a Bíblia chama de parábola. Então eu creio que era mais um dos exemplos de Jesus, né, que ele pegava ali da vida prática para ensinar aqueles irmãos acerca do reino de Deus. Irmãos, todos nós aqui sabemos que o filho ele só herda algo do pai ou da mãe quando um dos dois falece. Nós, como filhos, não herdamos nada do pai vivo. Então, quando os pais for vivos, eles podem dispor dos bens da maneira que eles quiserem, porque filho não herda nada de pai vivo ou de mãe viva. Mas aquele filho ainda era um rapaz novo, né, mimado, e ele achou que ele tinha direitos. E aí ele chega para o pai e falou assim: eu sei que o senhor é muito rico, o senhor tem aí muitos bens, muita riqueza, então eu quero que o senhor me dê aí a minha parte. O pai poderia simplesmente ter dito para ele: olha, eu não vou lhe dar nada, porque eu estou vivo, tudo que eu tenho foi eu que fiz, foi eu que construí, e eu não vou deixar você gastar à toa. Porque essa normalmente é a atitude dos pais quando vê que o filho está caminhando para o abismo. Mas aquele pai, ele tinha um propósito no coração dele. Ele sabia que não era de direito do filho receber nada, ele poderia ter negado. Mas ele também queria que aquele filho aprendesse uma lição, porque ele conhecia a natureza daquele filho. Amados, Deus conhece a minha e a tua natureza. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa ao Senhor, e o Senhor sabe que não é bom, mas pela nossa insistência, pelo nosso clamor, Deus permite. Mesmo que não vai ser pelo nosso
Porque muitas vezes a gente pede e esquece de pedir a Deus que Deus faça primeiro a vontade dele. E a gente só quer que Deus faça a nossa. Está no livro de Tiago 1, diz: recebeis mal porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. E é por isso que muitas vezes Deus permite, porque Deus não quer para você. E muitas vezes com a família também não é diferente. Os jovens que estão aqui, quantas vezes vocês querem fazer alguma coisa que não é boa e você chega para a mãe: deixa eu ir para o lugar. A mãe não vai. Não, você não vai. Ah, minha mãe é ruim porque não deixa eu sair, porque não deixa eu ir, porque não deixa eu ficar. Amados, quando a mãe faz isso é para proteger, é para preservar. Porque o jovem ele tende a querer abraçar o mundo com as mãos e pensar que ele sabe tudo. Chega uma fase na vida da gente, quando a gente é jovem, que a gente pensa que a gente sabe tudo e que a mãe e o pai não sabem nada. É assim, Gabriela. Gabriela balançou a cabeça ali, é rebelde, é olho. Então, amados, isso acontece com a gente, aconteceu na vida desse jovem. Quantas vezes a gente chega para o Senhor e fala: eu quero. Tem gente que olha até para ganhar na loteria, vocês acham que é? Mas quantas situações o filho chega para o pai e pede algo e o pai sabe que não é bom. E nesse caso aqui em específico, o pai sabia. E ele dando aquela herança para aquele filho, que aquilo ele aprendeu uma lição. E o pai foi lá, dividiu os bens, deu a parte daquele rapaz, né? E a Bíblia diz que passado uns poucos dias, aquele jovem saiu e foi embora. E foi viver a vida dele. Porque ele achou que ele estava ruim e ele queria conhecer o mundo, ele queria ter novas experiências. Eu quero dizer a vocês, jovem, cada um de vocês que estão aqui nesta noite, não há melhor lugar no mundo do que a casa de pai e mãe. Porque na casa de pai e mãe vocês são protegidos. Na casa de pai e mãe vocês são cuidados. Não pense que o mundo lá fora é seu amigo, porque não é. Os amigos são aqueles que a gente tem dentro de casa, no meio da nossa família. As pessoas que a gente pode confiar é o pai e a mãe, que é o nosso bem. Mas aquele jovem achou que ele estava com o bolso cheio de dinheiro, né, irmão? Ó, eu vou viver minha vida, eu sou jovem, eu não quero ficar preso aqui nessa fazenda aqui no fim do mundo, eu quero conhecer a cidade grande, eu quero ver a vida lá fora. Amados, tudo que tem lá fora é ilusão e tudo passa. Nós temos que viver hoje, João, a gente tem que viver hoje, João, pensando no amanhã. Porque aquilo que vai acontecer amanhã nas nossas vidas é consequência do que fizemos hoje. Então, a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto aqui é que Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Aquele jovem achava que ele, Marisa, tivesse com o bolso cheio de dinheiro, queria sair para conhecer o mundo e queria ser feliz lá fora. Orgulho, vaidade. Ninguém conquista nada com isso. E a Bíblia diz que passados poucos dias aquele jovem viajou. Amados, ele saiu e a gente não sabe, a Bíblia não relata, né? Se foi para longe, se foi para perto, mas relata que ele se distanciou ali da família. E ali naquele lugar ele começou a gastar tudo que ele tinha. E começou a viver a vida dele do jeito que ele imaginava. E aquele pai ficou ali muito triste, preocupado, e eu creio que ele ficou pedindo a Deus para que aquele filho voltasse. Irmãos, a coisa boa disso tudo, sabe o quê? Que quando a gente é jovem e vive com o pai, com a mãe, que tem o privilégio de ter um pai, ter uma mãe, ter uma família, mesmo quando não estamos da maneira que agradam a eles, eles continuam insistindo para que a gente volte, para que a gente conserte, para que a gente se arrependa. Sabe por quê, irmãos? Porque tem amor. E o amor faz isso. O amor nos leva a interceder, o amor nos leva a orar, o amor nos leva a corrigir. Porque aquele que não corrige o seu filho não ama. E quando o pai vai, a mãe corrige o filho, é porque ama. É porque não quer ver sofrer. E muitos filhos, eles não querem hoje dar ouvido. Como aquele jovem, ele não quis dar ouvido aos seus pais.
Mas o bom disso tudo é que os pais, eles têm uma virtude muito boa, que chama paciência. Quem aqui tem paciência, irmãos? Aí o Ender falou ali que ele é um jovem paciente. Que bom, Ender, eu fico feliz. Porque paciência é uma virtude rara. A gente quer tudo ligeiro, né? Mas os pais, eles são pacientes, irmãos. Imagina que nós que somos pais, somos mães, quando o filho é, se a gente botasse para fora, botasse para correr. A gente não tem essa atitude porque a gente ama. E a gente espera que ele reconheça o erro. A gente espera que ele aprenda com aquele erro. A gente espera que ele tenha consciência daquilo que está fazendo. Então, a segunda lição que a gente pode aprender desse texto, sabe o que, irmãos? Que tanto que Deus, ele tem paciência com os erros de seus filhos, e como os pais e as mães também têm paciência com os erros de seus filhos. Quando todos nós aqui, que antes de sermos pais, também já fomos filhos, né, Lu? Quantas coisas que a gente olha para trás e você me fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha feito isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha ouvido minha mãe. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha agido dessa forma. Então hoje, quando a gente tem a atitude de dizer não ao filho, a gente está tentando preservar, a gente está tentando evitar que no futuro também eles tenham esse arrependimento. Mas quando eles não obedecem, como esse jovem aqui da parábola, ele não obedeceu a seu pai, tenha certeza que Deus tem paciência com você. E seu pai e sua mãe têm paciência com você. E entende que também o errar é humano. E que vai chegar um momento que você vai reconhecer esse erro. E quando isso acontece, Deus está esperando. Seu pai, sua mãe está esperando. Porque tem amor. E essa é a segunda lição que nós podemos aprender. E quando o pai ele permite, ele dá aquela herança para aquele filho, e ele sabe o que estava no coração daquele filho, ele sabia que ele ia embora, que ele ia para o mundo, e o pai também sabia que ele ia sofrer lá fora. Era um jovem acostumado à boa vida, ele tinha tudo na casa de pai e de mãe. Talvez hoje o que você tem, jovem, na casa de seu pai e de sua mãe, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você espera, mas tenha certeza que é aquilo que você precisa. E você, jovem, que está aqui nesta noite, precisa ser grato. Ser grato porque todo dia você tem um prato de comida na mesa, porque sua roupa está lavada, porque sua cama está arrumada. Ser grato porque tem alguém que se preocupa e que cuida de você. Aleluia, glória. Quando aquele jovem ele foi embora, ele pegou o dinheiro, ele achou que o dinheiro era a felicidade dele. Foi isso que aquele jovem pensou nele. Agora eu estou feliz, estou rico, estou feliz. E a felicidade dele durou poucos dias. Porque a Bíblia é muito clara. E ela diz que depois que aquele jovem saiu e gastou tudo o que tinha, ele ficou numa situação de necessidade. Porque aqueles que se diziam amigo dele, logo se afastaram. E ele estava sozinho, numa terra estranha, onde ele não tinha amigo, onde ele não tinha conhecido, passando necessidade. O pai lá atrás já sabia que ele ia passar por isso. E a Bíblia diz ali que num primeiro momento, aquele jovem ele ficou envergonhado, né? Ele foi procurar um emprego, né? Ele não queria voltar para trás. E ele pensou que ele conseguia vencer sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ninguém vence sozinho, não. Se você pensa que ganhar o mundo lá fora, que você vai vencer com suas próprias forças e sozinhos, você não consegue. Nós só conseguimos vencer, só conseguimos fazer alguma coisa se nós tivermos primeiro o temor do Senhor. E a segunda coisa, se nós tivermos por nós uma família, uma mãe, um pai que se preocupa. E mesmo você distante, meu filho, você está precisando de alguma coisa, meu filho, você está comendo direitinho. E é assim que a gente faz quando o filho está longe, meu filho está tudo bem aí. Mas aquele jovem, ele foi para longe e ele não tinha ninguém. Porque ele achou que o dinheiro era a felicidade dele. E ali, ele foi refletir e ele foi pensar na situação dele. Ele foi pensar o que foi que ele tinha feito da vida dele. Amados, quando o pai permitiu
né? Quando o pai deu ali aquela herança, o pai queria ensinar uma lição para aquele filho. Ele ainda não sabia, mas nessa situação, ele aprendeu a dar valor ao que ele tinha antes. E ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu de ter partido. Ele arrependeu de ter saído de casa. Ele arrependeu de não ter dado valor ao esforço do pai dele. Mas ele ficou também envergonhado. E a Bíblia diz que ele foi lá e procurou um trabalho, mas aquela cidade, aquele lugar onde ele estava passando por uma fome muito grande, né? Uma situação muito difícil naquela época. E ele, que era filho do patrão, do fazendeiro, ele foi cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que ele dava aquela comida para os porcos. A Bíblia fala bolotas, outra hora fala alfarroba, depende da versão. E quando ele dava aquela comida ali para os porcos, ele tinha fome e ele não podia nem comer a comida que os porcos comiam. Mas a gente entende que a vida lá fora não é fácil. Entende também que a gente não pode se acomodar no mesmo lugar. Mas em tudo isso, primeiro, a gente tem que buscar a direção do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Qualquer pecado que nós cometemos, o Senhor perdoa. Mas o Senhor não nos livra da consequência do pecado. Tenha consciência disso. Se você errar, se você pecar, você vai sofrer a consequência do seu pecado. Deus vai te perdoar, mas a consequência do pecado você vai sofrer. Ai, não, mas Deus é amor e a justiça fica onde? A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente tem que pensar nas consequências daquilo que a gente faz. Quantas pessoas você ouve falar assim, matou fulano, fez isso, fez aquilo, hoje está lá na cadeia, crente, chegou na cadeia, se arrependeu, confessou a Jesus, Jesus perdoou, mas saiu da cadeia por isso? Não, continua cumprindo a pena pelos seus erros, pelos seus crimes. Então, Deus não te livra da consequência. Ele perdoa o seu pecado, mas não te livra da consequência. E aquele jovem, ele estava naquela situação difícil, passando fome, passando necessidade, e ele se arrependeu. E ali, quando ele chegou no momento extremo, que ele estava ali, que é no fundo do poço, ele olhou para os quatro cantos, e eu penso assim, que alguma coisa bateu, né? Mas bateu no juiz dele. Aí ele olha e fala, mas rapaz, na casa de meu pai, os jornaleiros têm fartura de pão, e eu estou aqui passando fome. Olha que situação, irmãos. E ele reconheceu o conforto que ele tinha em casa. E ele falou assim, não tem jeito não, eu tenho que voltar, eu tenho que confessar, eu tenho que pedir perdão, porque de fato eu errei. E ali ele se levanta e fala, eu vou voltar para a minha casa, porque lá é que é bom. E ele voltou. Ele se arrependeu de ter ido. E ele voltou. E ele sabia tanto que ele tinha errado. Falou assim, olha, eu vou pedir que meu pai me trate como um dos trabalhadores dele. Porque eu já não sou digno de ser chamado de filho. Mas Deus, Ele nos acolhe quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E essa é a terceira lição que nós podemos tirar dessa palavra. Podemos tirar muitas, mas eu vou me até só uns poucos. É a terceira lição. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. A palavra do Senhor diz que aquele que vier após mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tenha certeza, se hoje você, algum de vocês que estão aqui, se estiver passando por um momento de preocupação, de dificuldade, converse com sua mãe, converse com seu pai. Tenha certeza que eles não vão lhe jogar pedra, não. Mas eles vão procurar entender, vão procurar te acolher. Talvez por um momento, na primeira reação, seja brigar, seja gritar. Mas eu tenho certeza que depois ele vai voltar atrás e vai aconselhar e vai procurar ajeitar. Porque pai e mãe agem assim. Outro dia aconteceu uma situação e a pessoa estava olhando para mim. Um belo dia cheguei lá, a pessoinha, mas vi na orelha. Como é que é isso? Como é que é
Aí eu vou deixar de mão. É assim? Vou deixar de mão, deixar para lá. A gente não pode deixar para lá, a gente não pode deixar de mão. Então o que a gente faz? Chama, conversa, aconselha, fala mais duro quando tem que falar, mas a gente nunca deixa para lá. Porque a gente, como pai, como mãe, a gente nunca deixa para lá. Ainda que num primeiro momento a gente se decepcione, ainda que num primeiro momento a gente se entristeça, a gente, como pai e como mãe, nunca deixa para lá. Porque a gente tem amor e a gente procura acolher. Então, quando a gente erra, quando a gente se arrepende, Deus nos acolhe em seu amor. E ali, quando aquele jovem ia chegando perto de casa, e o pai reconheceu que era ele, o pai correu para abraçar. Muitas vezes a gente pensa que vai ser julgado, que vai ser apontado, que vai ser apedrejado. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E quando há arrependimento sincero, também há perdão. E aquele pai se alegrou vendo aquele filho voltar. Então eu digo a vocês, se estiver passando por um momento difícil, chama o pai, chama a mãe para conversar, porque eles vão saber acolher, vão saber perdoar. Porque Deus age assim conosco, porque Deus nos ama. E aquele filho, ele foi recebido ali pelo pai, e o pai fez uma festa. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor, ainda que nós pecamos, ainda que nós erramos, ainda que a gente tenha feito muita coisa errada, mas o Senhor, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, ou seja, vermelho como o sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Porque o Senhor, Ele nos perdoa. Então não tenha medo de voltar. Voltar para o seu pai, voltar para a sua mãe, voltar para Jesus. Porque quando há arrependimento sincero, o Senhor, Ele nos perdoa. Quando aquele jovem estava ali, ele chegou, o pai abraçou, a primeira coisa que o pai falou assim, vai lá, traz o anel, coloca o anel no dedo, traz roupa nova para vestir. Aquele jovem, ele estava acabado. As suas roupas estavam todas rasgadas, destruídas, o seu semblante estava abatido, sua aparência estava triste, seu rosto queimado pelo sol. Ele voltou para casa totalmente diferente do jovem que ele tinha saído. Porque ele saiu todo orgulhoso, cheio de dinheiro, de pensamentos bons, confiante que ele ia ser feliz lá fora. E voltou abatido, triste, humilhado. Amados, quando nós não damos ouvido ao Senhor, quando nós não damos ouvido ao bom conselho que ouvimos de nossa mãe, de nosso pai, é isso que acontece. Não significa que você vai voltar para casa com a roupa rasgada ou todo sujo e desgrenhado. Mas pode acontecer que você voltar com a alma despedaçada, decepcionado, triste, abatido, porque todo mundo tem expectativa. Só que a expectativa aí, ela é muito diferente da realidade. Tem uma coisa na vida da gente que chama presunção. Presunção é você presumir que vai ser daquele jeito. Você presume que vai ser assim, você presume que vai ser assado. É a presunção. Mas é totalmente diferente da realidade. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele tinha uma expectativa que ele ia ser feliz, que ele ia se dar bem, que ele ia ficar pior do que ele estava, mas a realidade foi totalmente diferente. E ali, ele volta para casa, e ali o pai abraça, coloca o anel no dedo, restitui a posição dele com o filho, veste de roupa nova. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O pai estava curando as feridas daquele rapaz. Ele estava fazendo de novo que aquele rapaz se sentisse bem, se sentisse acolhido, se sentisse amado. A alegria daquele pai foi tão grande que ele falou, olha, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi achado.
E a Bíblia diz que ele mandou matar um novilho cevado e convidou os amigos e fez uma festa. E quando aquele filho estava ali comemorando a alegria daquele pai, aí o filho mais velho voltou do campo. Ele falou, pai, o que está acontecendo aqui? Som de música, o que é isso? Aí chamou um dos servos, o servo, olha, porque teu irmão voltou. Teu pai mandou até matar o bezerro cevado. E aquele filho que estava ali, ele se chateou. A Bíblia diz que ele ficou lá no ato e ele não queria nem entrar em casa. Porque a atitude daquele filho ali, daquele irmão no momento, era condenar o irmão e se revoltar contra o pai. E ele ficou ali, ele se entristeceu muito, e ele se chateou. E aí o pai, sabendo que ele estava lá fora, foi procurar, porque o pai age assim. O pai, quando percebe, a mãe, quando percebe que o filho está diferente, vai procurar saber o que está acontecendo. Todos nós que somos mães que estamos aqui, porque tem mais mães aqui, pai só tem o pastor de fora, a gente percebe quando algo diferente está na vida do filho. A gente percebe pelas atitudes, pelo olhar, pela fala. A gente sabe quando o filho não está bem. E aquele pai ali, ele sabia que o filho dele não estava bem. Ele foi ali procurar saber o que estava acontecendo. E aí aquele filho olhou para ele e falou assim, meu pai, eu estou aqui com o senhor a vida toda, trabalho lado a lado, nunca saí de perto, nunca desobedeci. Esse teu filho pegou tua riqueza, teus bens, destruiu tudo e agora tu faz isso. Amados, quantas vezes também a gente não agia assim? A gente age assim com o nosso irmão aqui na igreja, a gente age assim com os nossos irmãos dentro de casa, porque a gente acha que não tem, que tem mais direito, porque a gente acha que deve ser mais cuidado, mais amado, mais protegido. Mas a gente precisa entender que o amor de Deus é distribuído por nós de forma igual. E aquele que precisa mais naquele momento também recebe mais naquele momento, porque é o momento que ele está precisando. Então a gente também tem que pensar nas nossas atitudes, como é que a gente está agindo em relação ao outro. Aí eu cito um exemplo, né? Que anda todo dia aqui na igreja. E eu glorifico o Senhor, porque ele é dedicado e ele sempre está aqui na igreja. Mas se de repente chegar outro jovem aqui e começar a se aproximar e os meninos abraçar, já pensou se vir orar e começar a se amar? Né, irmão? Tá certo? Não, porque muitas vezes, irmãos, aí eu falo assim, né? Mas é só para descontrair. Mas muitas vezes a gente quer agir dessa forma. Que a gente fala assim, minha mãe cuida mais de fulano do que de mim. Minha mãe dá mais atenção a fulano do que a mim. Lá na igreja o pastor dá mais atenção a ciclano do que a mim. Fulano que chegou agora já está ali no meio de tudo fazendo. Amados, nós precisamos entender que a ovelha ferida precisa de cuidado. A Bíblia diz o quê? Que o pastor, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma só que tinha se perdido. Então, nós que estamos na presença do Senhor, que somos curados, que somos libertos, que somos tratados pelo Senhor, precisamos tratar uns aos outros como esse pai tratou aquele filho que estava perdido e foi achado. Então, a gente precisa aprender a não dar importância àquilo que não é importante. Porque no momento que aquele rapaz voltou naquela situação, o pai precisava acolher. Ele já tinha aprendido a lição. Ele já tinha se arrependido. Então o pai sabia que naquele momento ele precisava daquele cuidado. Então nós, como servos do Senhor, precisamos ter essa compreensão. E não agir como aquele filho mais velho, mas também procurar acolher. Também procurar se agradar. E realmente se alegrar no Senhor e dizer estava perdido e foi achado. Amém? Então, amados, essa é a reflexão, né, que eu deixo para os irmãos e que todos nós, né, tenhamos a consciência no nosso coração de que o amor de Deus é dado igualmente para todos nós. E que mais ainda o pai, a mãe, ama todos os seus filhos. E nós filhos também precisamos amar e honrar os nossos pais.
Até o único mandamento que tem promessa é quando Deus diz: honra teu pai e tua mãe e prolongarei os teus dias na terra. É a promessa do Senhor. O que é honrar? É amar, é cuidar, é respeitar, obedecer. Porque se nós fizermos isso, não quer dizer que nós vamos viver mais, mas quer dizer que seremos prósperos, quer dizer que seremos abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor irá honrar a nossa obediência, o zelo e o cuidado que nós tivemos com os nossos pais. Amém? E sobretudo que possamos continuar honrando ao Senhor, continuar fazendo a vontade do Senhor.